E... Estou tentando me Agora, entender ainda com a tecnologia. isso. Estou É bom que segurando aqui. é bom que a gente aprende também a se comunicar, né? Mas É dessa forma, verdade. Deixa eu a consertar gente meu vai apanhando, cabelo. a Meu gente vai cabelo foi pro apanhando e alto aqui. vai aprendendo. É isso. Bom, Gente, essa e aí? daqui tem muita. Deixa eu lhe apresentar, Renata, porque tem muita gente também de fora do Rio acompanhando essa live. Tá. Os jornalistas livres conversam agora com a deputada estadual Renata Souza, que é doutora em comunicação, né? Está fazendo pós-doutorado aí e também está ocupando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Renata é cria da Maré, né? É do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. É uma jornalista livre também, porque começou no jornalismo comunitário e contribui aqui sempre É. com a gente. Renata, fala pra gente. Hoje teve uma reunião muito séria com o governador Wilson Witzel e os deputados da esquerda e da oposição também estão contribuindo para que o avanço do coronavírus não aconteça de uma forma mais forte do que a gente já espera. Fala para a Hum. gente o que aconteceu hoje. Bom, hoje essa reunião foi chamada às pressas no dia de ontem. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi ligação da assessoria do governador do Rio. Era mais de 9 horas da noite, então eles estavam num processo de chamar a maior, todas as bancadas do Rio, né? Mas entendendo que a nossa bancada também teria que tirar um posicionamento para ir ou não a essa reunião com o governador. Enfim, a gente está acompanhando também e sabemos que nesse momento é fundamental que todos nós tenhamos, né, responsabilidade pública, essencialmente, porque a todo momento, a nossa grande preocupação é com as pessoas em vulnerabilidade social, enfim, aquelas pessoas que vão ser impactadas de maneira muito mais flagrante, né? Porque dependem essencialmente do serviço público de saúde ou porque essa pessoa já tem um trabalho precarizado na informalidade. Enfim, a gente está com muita preocupação nesse sentido, e por isso fomos à reunião. Eu não pude ir, eu já estou de quarentena desde a sexta-feira passada, então eu estou no meu 8º dia de quarentena, mas esse 8º dia entendendo porque eu fiz uma viagem à Espanha, e aí quero explicar para vocês que são leitores do Jornalistas Livres, que eu estive na Espanha na última semana, a trabalho. Estive com a prefeita Ada Colau, falando sobre políticas públicas direcionadas às mulheres, direcionadas também à moradia popular, que é o grande boom imobiliário ou da especulação imobiliária que acontece na Europa. Então, isso também a gente provavelmente vai passar aqui, já passou de certa forma. Então, eu estive e voltei na sexta-feira pela manhã. Eu já estava no Brasil e já me coloquei em quarentena de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, também dos órgãos de saúde Como é que está pública sendo essa brasileiros. quarentena, Renata? Como Então, é que você essa está conseguindo quarentena trabalhar em quarentena? é difícil, né? Porque a gente tem que organizar também os nossos horários de trabalho, né? É muito online o tempo inteiro e acaba que a gente fica muito tempo online. Então, eu tenho a impressão que eu estou trabalhando muito mais do que se eu tivesse fisicamente na Alerj. Porque não tem hora. Quando você está online, não tem hora para você começar ou terminar um trabalho. Então, realmente, a impressão que eu tenho é que eu estou trabalhando muito mais. E, claro, também tem a emergência concreta do coronavírus. Então, pensar em políticas públicas, pensar em projetos de políticas públicas, atender o WhatsApp, o celular, que não param de tocar, mensagens a toda hora,
com pessoas desesperadas também, então a gente também tenta acalmar as pessoas nesse sentido, porque ficando em casa, tendo concretamente a higienização das mãos, enfim, a gente consegue fazer com que esse vírus, coronavírus, se propague de maneira mais lenta e, portanto, a gente não tem um pico de muita gente tendo que ir ao sistema público de saúde. Então, a ideia Renata, é essa e quem não tem quarentena. condições de ter essa higienização, tem lugares que não tem água, né? Eu vi no seu live você falando que na Maré, por exemplo, está faltando luz. Às vezes, quando falta luz, falta água também, porque a bomba deixa de puxar a água, né? De alguns lugares que tem bomba para encher as caixas e aí fica tudo mais difícil, né? O que é que a gente Exatamente. qual é a solução nesse caso? Exatamente. Nós, na Alerj, inclusive, nós fizemos algumas iniciativas. Por exemplo, o nosso mandato apresentamos um projeto de lei em que viabiliza, por exemplo, essas pessoas da favela e da periferia já não têm um abastecimento regular de água. Então, a gente já tem falta de água, concretamente, quase que sempre, no Borel, no Alemão, na Rocinha. Então, por exemplo, a gente fez um projeto de lei pedindo medidas alternativas para que a SEDAI, por exemplo, que é o caso do Rio de Janeiro, possa fornecer por meios alternativos, como caminhão-pipa, água para essa população. Então, a gente faz esse projeto de lei, mas, concretamente, a gente tem uma burocracia total que é da política, então a gente não vai conseguir colocar isso rapidamente em funcionamento. Então, tudo demanda aí do projeto ser aprovado na Alerj, uma vez aprovado na Alerj, sancionado pelo governador do estado até regulamentar a lei. Então, me parece que essas iniciativas na política pública são essenciais, nós temos que fazer. Mas o retorno para a sociedade, ele não vai ser tão imediato. Oi? Você está satisfeita com as iniciativas que o governador Wilson Witzel tem tomado? Hoje eu vi que ele se reuniu com muita gente, mas eu queria também a sua opinião. Foi basicamente para ele dizer, para ele apresentar algumas medidas fiscais e administrativas, como proteger a economia e as finanças do estado do Rio de Janeiro, e tipo basicamente com os terceiros do estado do Rio de Janeiro. Então, essa reunião, ele dá um informe da reunião entre os governadores dos 26 estados, mais o Distrito Federal, apresentando uma carta para o governo federal enviar recursos financeiros para auxiliar tanto as empresas quanto a população. Então, todo o debate que o Witzel fez foi basicamente com relação à arrecadação, à falta de arrecadação do Estado, e que isso, na verdade, apresentaria para o Estado do Rio de Janeiro problemas concretos nas suas finanças. Então, ele foi por esse caminho, muito mais no sentido de falar, por exemplo, de combater a sonegação no varejo, o cancelamento de benefícios para empresas com irregularidades fiscais, enfim, ele foi muito contundente na questão econômica e financeira do Rio de Janeiro. Não era uma fala pública sobre as decisões. Então, apresentando meio que um quadro geral, que não é novidade para ninguém no Rio de Janeiro, que já tem uma situação fiscal complicada. A gente está em pleno regime de recuperação fiscal, tanto é por isso que traz para a gente um debate muito grave, porque uma das iniciativas para que pudesse cumprir com o regime de recuperação fiscal seria a privatização da SEDAI. Ou seja, a SEDAI, hoje, que já tem um serviço, e todo o Brasil acompanhou a precariedade da SEDAI em distribuição de água
no estado do Rio de Janeiro, água com geosmina, água com detergente ou desabastecimento, enfim, ficamos bebendo água aqui no estado do Rio de Janeiro com cor, com cheiro péssimo, com gosto péssimo, ou seja, água que não deveria ter cor, que não deveria ter gosto, que não deveria ter cheiro, a gente teve um serviço oferecido para a SEDAI de todas as formas péssimo. O governador, muito esperto, utilizou isso para não só sucatear a SEDAI, porque, só para vocês terem uma ideia, o presidente da SEDAI, ele foi um dos que estavam, né, indiciados pela questão da Vale do Rio Doce, pelo, enfim, derramamento e a queda lá das barreiras. Enfim, ele vem para o Rio de Janeiro, primeira ação que ele toma foi demitir mais de 50 funcionários de carreira, técnicos também, da SEDAI. Ou seja, desde o início teve um processo de sucateamento do fornecimento de água aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a gente nem saiu de uma crise e já entrou em outra. Né? Exatamente. Na verdade, a gente sequer saiu da crise da SEDAI aqui no Rio de Janeiro. O governador encontrou um meio essencial para dizer que a SEDAI não oferece um serviço de qualidade e que, portanto, só seria de qualidade se ele privatizasse. Mas a gente vê, obviamente, que água é um serviço essencial. Todos os grandes países da Europa, hoje, que privatizaram a distribuição de água, hoje estão revendo a sua situação e estão reestatizando o fornecimento de água. Então, o Brasil vai na contramão, o Rio de Janeiro está indo na contramão daquilo que já foi uma experiência péssima em outros países da Europa com relação ao fornecimento de água. Então, a gente tem concretamente, início do ano no Rio de Janeiro, crise da SEDAI, crise na água, péssimo fornecimento, a população toda tendo que comprar água potável, porque ainda que o governador dissesse que havia uma potabilidade, isso não era sentido quando a gente olhava para a cor da água, o gosto da água, enfim, o cheiro terrível da água. Então, a gente tem essa crise que não terminou, e aí é importante dizer isso para vocês. Então, as favelas, principalmente as favelas e as periferias do Rio de Janeiro, hoje, concretamente, estão sem abastecimento de água, mas aquelas que estão com abastecimento ainda não está um abastecimento adequado e qualificado. Então, é essa situação neste momento. Então, é necessário, então, fortalecer o abastecimento de água nesses lugares para que o vírus ele não venha com mais força nessas localidades, né, Renata? Exatamente. A principal ação é lavar as mãos. A principal ação é higienizar as mãos. Como essa pessoa que não tem água para beber vai higienizar as mãos, vai usar água para lavar a mão? É impossível. Então, a gente está indo um caos. É bom destacar que as pessoas ficam nessa loucura atrás de álcool gel, que o álcool gel seria, na verdade, uma coisa secundária. Depois que lava as mãos com água e sabão, eu estava até hoje, à tarde, conversando com a Mônica Cunha, que você bem conhece, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, que você preside lá na Alerj, e ela estava me explicando que está telefonando para as pessoas, para as mães, né, que são vítimas de violência do Estado, aí, que têm seus filhos encarcerados, e muitas delas, por vulnerabilidade social, falaram que não tem condições de comprar álcool gel e ela orientando as pessoas a lavarem as mãos com sabão de barra, procurar deixar um balde de água separado para lavar as mãos. Mas é muito difícil, né, Renata? Exatamente. Eu acho que é irreal você ter como principal assunto para minimizar o impacto do coronavírus na vida da população, a lavagem de mãos, mas não tem água nem para beber. Imagine que para lavar as mãos você não tenha certas condições. Mas, enfim, colocando isso, porque um dos projetos que apresentamos na Alerj isso que eu queria perguntar. Rapidinho, Renata. Era isso que eu queria perguntar. Uhum. Vocês apresentaram um pacote de medidas, né? A bancada toda. E tem muita coisa, produção legislativa ali sua. O que é que você destacaria para a gente fechar esse live
Tem muita gente interagindo aqui. Depois eu queria fazer uma outra pergunta para a gente finalizar. Mas desse pacotão que vocês fizeram, o que é que você destaca assim que deveria ser uma medida emergencial do governo do estado do Rio? Então, eu destaco primeiro esse projeto de lei que cria meios alternativos de fornecimento à água para essa população que já está sem água. Então, isso é uma medida emergencial. Outro projeto de lei que para a gente é muito importante, que é a suspensão de cobrança de prestação de serviços essenciais para famílias de baixa renda ou desempregados. Isso é fundamental no momento em que essas famílias não vão ter como se sustentar. Outro projeto de lei também autoriza o remanejamento dos recursos hoje previstos para publicização, enfim, do governo do estado, que esses recursos sejam basicamente para campanhas informativas sobre o que a gente passa, como se passa o coronavírus, enfim, a gente ainda não viu no governo do estado campanhas informativas com relação ao coronavírus, então a gente faz essa realocação de recursos. Outro tema que pouca gente tem falado, mas que a gente, que trabalha com direitos humanos, que trabalha com a realidade de privação de liberdade aqui no Rio de Janeiro, é sobre regras de visitação e fornecimento de alimentos e outros insumos para as pessoas em privação de liberdade. Isso quer dizer, pessoas do sistema penitenciário e também pessoas do DEGASE, né? Adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. Então, infelizmente, nesse momento em que há concretamente um problema de saúde pública, dificilmente a gente vai ter o poder público se debruçando sobre aqueles e aquelas que a sociedade considera malquistos, né? Como são as pessoas que cometeram alguma infração na vida e hoje estão aprisionadas. E nós estamos com essa preocupação, porque a gente sabe, né? O calor vai fazer com que esses lugares que já são superlotados, né? A gente é a terceira população carcerária do mundo. Então, já são lugares superlotados. Então, se o coronavírus entra ali, a gente vai ter uma mortandade absurda. A gente viu o governador do estado falando que o Rio de Janeiro que ele não queria que o Rio de Janeiro virasse uma Itália, né? A gente teve hoje mais de 4.000 mortos na Itália. Agora, você imagina a Itália, lembrar para o governador Witzel que na Itália o fornecimento de água ele é constante, é real. Imagina ele que, por exemplo, não se preocupou em pensar na água, em pensar em saneamento básico. Então, é até meio contraditório. Mas, enfim, a gente fez essas iniciativas. No total, são 15 iniciativas que a gente apresentou. Renata, deixa eu convidar as pessoas aqui que estão acompanhando a gente. Não vai dar para a gente falar sobre todas essas iniciativas, porque a gente também ainda vai fazer um giro em outras capitais. Vocês acompanham aqui nos Jornalistas Livres, mas a gente convida vocês que estão aqui acompanhando a gente diariamente, que sigam a Renata Souza no Instagram. O Instagram dela está aí, vocês podem conferir, que lá ela está detalhando tudo. Você, né, Renata? Hoje conversou com uma liderança das diaristas, na verdade ela mandou... presidenta do sindicato das empregadas domésticas. Tá, você vai conversar com outras lideranças depois? Qual é que vai ser o seu fluxo aí na internet? Que esse momento é essencial, né? A gente está entrando todo dia ao vivo, às 18h30. A gente fica no live cerca de 30 minutos com algum convidado. Hoje a nossa convidada foi a presidente do sindicato das empregadas domésticas, apresentando toda a situação de vulnerabilidade. Só para vocês terem uma ideia, morreram 2 pessoas no Rio de Janeiro comprovadamente com coronavírus, e uma delas era uma empregada doméstica que ficou trabalhando ali com a sua patroa, que já tinha positivado o coronavírus. Então, muito a gente simbólico, né, Renata? Muito simbólico. Muito simbólico do que é o nosso histórico escravocrata, né? Que essas pessoas estejam ainda sendo obrigadas a trabalhar com pessoas, né, positivadas para o coronavírus e não ter nenhuma dessas, enfim, direitos humanos no geral, né? Amanhã a gente vai com
a Maria dos Camelôs, também do Movimento de Camelôs aqui do estado do Rio de Janeiro. Ela vai apresentar a situação também que os trabalhadores informais estão nesse momento, e a gente está utilizando o nosso canal de YouTube, de Instagram, enfim, todas as nossas redes sociais, que é Renata Souza Rio, Renata Souza com Z, para manter a população informada, mas também para dar visibilidade para essas pessoas que hoje encontram-se numa situação muito mais vulnerável do que outras pessoas que têm total condição de ir a um hospital privado, ou seja, estamos falando de grande parte da população brasileira. Então, é essa a nossa preocupação real nesse momento. A gente agradece, Renata, a sua disponibilidade, que atendeu assim que a gente chamou lá no seu live, né? A gente não combinou nada, por isso que foi assim, demorou um pouquinho para a gente entrar. A gente agradece as quase 100 pessoas que permaneceram com a gente até agora e convida vocês a seguirem a Renata para ela vai estar conversando com essas lideranças também populares, né? Que é importante a gente conversar com grandes especialistas, pesquisadores, porque a gente confia e respeita a universidade pública e seus pesquisadores, mas também quem está no chão da favela, no chão da periferia, à frente dos movimentos. Então, muito obrigado, Exatamente. Renata, e até mais, tá bom? Eu que agradeço, até mais, e eu acho que esse é um momento, esse é um desafio para a nossa humanidade, então eu faço votos e desejo que a humanidade não se desumanize. Então, vamos junto, vamos nessa. Beijo, obrigada pelo convite. Muito obrigado. Tchau, tchau.